Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do nosso curso de 4MCAD e o tópico para a lição de hoje vai ser como criar entidades complexas. Quando me refiro a entidades complexas, estou a pensar em polilinhas, especificando em concreto retângulos, polígonos. Temos também splines, temos outro tipo de curvas, temos também os donuts. Portanto, vários tipos que vamos passar a ver. O primeiro e mais simples, menu desenhar, aliás, como todos estes comandos que vamos ver hoje, o comando retângulo, e o tipo mais simples de retângulo que podemos ter é clicar um ponto e abrir, definindo depois o segundo ponto, quer pelo cursor, quer por coordenadas, definir o segundo ponto, que no fundo define a diagonal do retângulo, e temos o nosso retângulo criado. Obviamente temos algumas opções interessantes, que podem ser, por exemplo, antes de criarmos o retângulo, podemos escolher a opção booleado, portanto com a tecla F, e podemos dizer, por exemplo, que quero um booleado de 10, e agora vou definir o meu retângulo, e no fundo o que eu obtenho é o mesmo retângulo, mas com os cantos booleados. Posso também ter uma pequena variante, por exemplo, de fazer aqui um quadrado automaticamente, escolher S, e agora posso definir, no caso deixei os cantos, pronto, podia deixar em quina, ok? Posso definir o meu retângulo, agora o lado, a distância para o lado vai definir o tamanho do retângulo, mas e posso definir, obviamente, com o cursor a direção que o quadrado vai tomar. Portanto, são algumas opções simples. Depois da questão retângulos, tenho também aqui uma opção, eu vou apagar antes de mais, vou apagar este retângulo. Tenho também um outro comando que se chama polígono, e o polígono permite criar estas figuras geométricas que podem ir de 3 a 1024 lados esses que têm todos o mesmo comprimento, com algumas pequenas noções, comandos que o sistema necessita. A primeira destas opções chama-se polígono inscrito. Eu basicamente tenho que dar o número de lados, pode ser, por exemplo, 6, pico o centro, e na prática o sistema está a criar um polígono que está inscrito num círculo. Portanto, ou se quiserem esta definição de outro modo, estou a definir a distância do centro ao vértice, a um dos vértices do polígono. Portanto, este é o modo número 1 para criarmos um polígono. Temos depois o segundo modo, que é o que aqui se chama circunscrito, mas na prática é a criação, vou dar novamente 6, dar o centro, em vez de definirmos este lado, esta distância para o vértice, estamos a definir esta distância para o centro de uma das arestas. No fundo, estamos a definir a distância de um círculo circunscrito ao polígono que estou a criar. E por último, temos uma opção em que definimos o comprimento da aresta. Também temos de definir o número de lados. Damos 2 pontos que definem a aresta. E esses 2 pontos depois definem o tamanho do polígono. E vão definir também, obviamente, depois através do segundo ponto vai ser definida a orientação do polígono a criar. Portanto, qualquer um destes comandos, eu vou fazer aqui, podia ter deixado o retângulo. Qualquer um destes comandos, no fundo, faz uma coisa que se chama uma polilinha. E uma polilinha, na prática, é uma sequência de entidades, linhas e arcos, que são tratados como uma entidade única. Portanto, se eu clicar num qualquer ponto deste retângulo, ele reage todo como uma única entidade. Okay? Isto é uma polilinha. No caso, foi originada por um polígono, mas eu posso também criar uma polilinha, e vamos já ver depois como é que trabalhamos com elas, diretamente através do comando polilinha. E posso fazê-lo, tenho aqui várias opções, por exemplo, está ligado a uma opção que se chama meia largura, eu vou dizer H, e vou dar a espessura 0. Portanto, posso começar por fazer linhas,
E vejam, embora apareçam linhas isoladas, pronto, mas isto depois vai tudo reagir como uma única entidade, como já disse. Posso começar com linhas, mas posso seguir para arcos. Vou escolher a opção A. E agora tenho aqui a opção de fazer arco e posso fazer outro arco para cá, se for o caso. E agora vou continuar, vou buscar outra vez a opção L para fazer uma nova linha. E posso fazer outras coisas, como por exemplo, se escolher a opção distância, posso dizer que quero uma distância de 20 e agora reparem, o segmento lá ficou fixo, simplesmente estou a definir a direção, portanto, pode ser uma qualquer, e continuo. E por aí fora. Quando quisesse fechar, se quiser fechar a polilinha, C, e obtenho esta figura, no fundo é uma única entidade. Se eu clicar, reage como uma única entidade. A mesma coisa que aconteceu quando fiz aqui o retângulo. Agora, isto tem algumas vantagens, também vamos ver ao longo das nossas aulas. Mas eu posso agarrar no facto de isto ser uma entidade complexa e posso transformá-la numa entidade simples. E posso fazê-lo recorrendo a um comando que está no menu modificar, que se chama explodir. E se eu clicar em cima da entidade, confirmar, agora esta entidade foi separada em entidades elementares. Eu vou clicar, por exemplo, em cima de uma delas e vejam que já não reage como uma única entidade, mas apenas como entidade a entidade. Portanto, é a vantagem que posso ter aqui com as polilinhas, é poder transformar isto de um lado para o outro. Portanto, e se fosse ao contrário, mas existem algumas possibilidades que iremos ver mais tarde. Agora temos um outro tipo de entidade que se chama spline. É uma entidade de facto especial, tem umas formas um bocadinho mais livres, mas basicamente é bastante simples de construir, pois permite clicar o que chamamos pontos de controle e esta curva limita-se simplesmente a passar por esses pontos de controle. Ou a passar, ou pelo menos é-nos possível dar uma tolerância, que se virem aqui na linha de comando está com a tolerância de ajuste, portanto a opção F, entre parênteses. Eu posso dizer, dentro de uma determinada tolerância, o sistema vai adaptar a minha entidade em relação a esses pontos. Vou dar, por exemplo, aqui 20. E os meus pontos estão mais ou menos na área de 20 milímetros, no caso 20 unidades, daquilo que eu cliquei como ponto de controle. Portanto, agora, se eu quiser fechar, basta confirmar, confirmar e confirmar e ele cria a minha entidade. Portanto, é uma entidade que talvez em desenho geométrico não tem tanta aplicação. Existem casos específicos também, vamos ver alguns depois ao longo do curso, mas é uma entidade menos usada, obviamente, do que arcos ou linhas. Por último, temos uma entidade que se chama anel, em inglês de facto tem um nome mais conhecido, portanto donut. Portanto, o anel é uma entidade bastante simples, basicamente é um círculo, onde temos também as várias possibilidades que conhecemos dos círculos, 2 pontos, 3 pontos, ou tangente, portanto, aquilo que for. Mas depois de escolhermos o método que queremos para criar este círculo especial, e assumindo, por exemplo, que é o mais básico, que é o que eu vou usar, que é dar simplesmente o centro. Portanto, eu tenho que dar, como isto é um anel, tenho que dar um diâmetro interno e um diâmetro externo. Portanto, diâmetro interno eu vou dizer, portanto, 20. Diâmetro externo vou também aproveitar o que está ali, 30. E agora, clique simplesmente onde quero. Portanto, eu digo, clique. Portanto, a particularidade deste anel ou deste donut é que o sistema preenche de forma sólida a distância, a área entre o anel interior e o anel exterior. Portanto, é a particularidade de facto que este comando tem. Portanto, eram estas as entidades complexas que eu tinha para vos mostrar, portanto, para vos ensinar a criar e a perceber. Espero de facto que os exemplos tenham sido claros o suficiente que vos permita começar a usar estas opções e a tirar partido delas.